pessoal, tudo bem? Na última aula eu falei sobre liberalismo conservador e prometi a vocês mostrar a contraposição entre o liberalismo conservador e o liberalismo progressista, certo? Na última aula eu fiquei só com conservador, porque senão o vídeo ficaria imenso. E na internet me contam que as pessoas não conseguem ver muito tempo os vídeos, então eu preferi dividir em duas aulas. Nessa aula, portanto, eu vou falar sobre o liberalismo progressista e utilizarei como referência, como já havia avisado, o John Stuart Mill e, mais especificamente, o seu livro Sobre a Liberdade. Livro que deve ser lido por todas as pessoas do mundo. Ou seja, é um livro fundamental, um livro clássico de defesa das liberdades individuais e que merece uma particular atenção de todos nós pelo fato de esse texto ser muito atual. Ou seja, se nós olharmos para as principais pautas da atualidade, perceberemos uma relação forte entre essas pautas e o texto do John Stuart Mill. Eu me refiro particularmente a todas aquelas pautas que foram levantadas pelas assim chamadas minorias, certo? Então, leiam mesmo o Sobre a Liberdade do John Stuart Mill. Eu coloquei aqui algumas passagens desse texto e nós vamos interpretar essas passagens, gente. Então, peço encarecidamente a vocês que tenham a paciência de ler um texto, uma parte de um texto filosófico junto comigo, certo? Vamos começar então a leitura, vamos deixar de lero-lero e vamos para a leitura. Liberalismo progressista. Como outras tiranias, a tirania da maioria foi no princípio, e ainda é em geral, tida como temível, especialmente por operar através dos atos de autoridades públicas. Tirania da maioria, que negócio é esse? Gente, no século XIX, muitos autores perceberam um certo perigo na ideia de democracia, tá? Muitos autores liberais. Esse foi um, John Stuart Mill, mas também, em outro sentido, Tocqueville percebeu, tá? O John Stuart Mill é um democrata, tá? Mas existe, de fato, um perigo eminente na ideia, ou numa certa ideia de democracia. Que ideia de democracia? A ideia de que toda a soberania, todas as leis, tudo emana única e exclusivamente da vontade fática do povo. Essa ideia é evidentemente perigosa, justamente porque essa ideia pode justificar uma tirania da maioria. Se a maioria decidir, por exemplo, pela destruição dos direitos de certas minorias, logo, ela está correta, se o princípio de todo poder emana da vontade popular. Vocês estão percebendo? Ou seja, vamos supor, nós temos no Brasil uma maioria composta, sei lá, por cristãos conservadores e que são contra o casamento igualitário. Então vamos supor que esse tipo de coisa seja resolvida em um plebiscito. Isso parece ser discutível porque, nesse caso, que se trata de uma maioria retirando os direitos de uma minoria. Isso significa que qualquer defesa mais séria da democracia precisa pensar em um equilíbrio, né? Não pode haver apenas a soberania, mas a soberania ela é importante, mas a soberania deve ser, em alguma medida, restringida pelas leis, pela Constituição, pelo funcionamento regular de algumas instituições, enfim. Mas ele está se referindo justamente à tirania da maioria e a tirania da maioria como uma autoridade pública, ou seja, a tirania da maioria feita pelo Estado. Mas agora ele vai apresentar uma diferença. Mas os pensadores perceberam que, quando a própria sociedade é o tirano, a sociedade como coletivo, acima dos indivíduos isolados que a compõem, seus meios para tiranizar não se restringem aos atos que possa cometer pelas mãos de seus funcionários públicos. Isso aqui é bem legal. Isso é muito interessante. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma outra tirania da maioria, que não é uma tirania da maioria organizada pelo Estado e pelas instituições públicas, mas a tirania da maioria da sociedade. Ou seja, de uma certa comunidade que possui certos valores hegemônicos, certos padrões de comportamento hegemônicos e que podem tiranizar uma minoria que não se adequa a esses padrões ou valores hegemônicos e normativos. Então ele está falando, uma coisa é a tirania da maioria na política,
certo? Uma outra coisa, na política estatal, desculpa, uma outra coisa é a tirania da maioria na sociedade ou na sociedade civil. Vamos continuar com a leitura. Continuando. Portanto, a proteção contra a tirania do magistrado, do Estado, não é suficiente. Também é preciso proteção contra a tirania da opinião e do sentimento prevalente, contra a tendência da sociedade de impor, por outros meios que não as penalidades civis, suas próprias ideias e práticas, na forma de regra de comportamento, sobre aqueles que delas discordam. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que essa sociedade pode perfeitamente oprimir uma minoria sem precisar formular uma lei. Ou seja, sem precisar se utilizar da máquina pública, sem precisar se utilizar das instituições do Estado. Essa maioria pode, apenas no âmbito da sociedade civil, certo? Restringir, reprimir, oprimir certas minorias que não se adequam ao padrão hegemônico. Isso é muito interessante, certo? O John Stuart Mill está mobilizando um movimento, né? Ele está fazendo um movimento que ele sai do poder estatal e vai para a sociedade. Veja, um pouco mais tarde, no século XX, em um contexto completamente diferente, e com certeza com premissas filosóficas substancialmente diferentes, eu diria que o Foucault, ele mostrou, né, que os poderes, eles circulam na sociedade das mais diversas maneiras, e que existe uma coisa chamada sociedade disciplinada. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu acho que, isso é uma hipótese, é possível ver algumas semelhanças interessantes entre esse deslocamento que o John Stuart Mill está operando e, posteriormente, a ideia do Foucault de analisar, fazer uma análise do poder, não levando em consideração o macro-poder do Estado, mas os poderes diluídos pela sociedade. Eu acho que existe essa relação é muito proveitosa para nós pensarmos muitas coisas, como, por exemplo, a relação entre muitas das minorias que atuam em um, digamos assim, um paradigma de pensamento Foucaultiano, e o liberalismo tipicamente progressista do John Stuart Mill. Claro que as diferenças são imensas, mas é possível ressaltar semelhanças e explorar com mais calma essas semelhanças. Então vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Comportamento, só que de condicionar seu desenvolvimento, a sociedade, e, se possível, evitar a formação de qualquer, olha aqui, individualidade que não esteja em harmonia com o seu modo de ser e coagir todos os caracteres a se moldarem segundo o seu próprio modelo. Isso aqui é liberalismo. Por quê? Porque se trata de uma defesa da individualidade contra todos aqueles fatores externos que possam obstruir, possam gerar obstáculos para o livre desenvolvimento da individualidade. Esses fatores externos podem ser estatais. E o liberalismo tradicional, e até hoje, grande parte dos liberais, leva em consideração única e exclusivamente os fatores estatais, ou seja, o Estado como poder de coerção, o indivíduo na sua privacidade, a relação entre esses dois. Estado aqui, sociedade civil aqui. O que o John Stuart Mill está dizendo é que não é somente isso, o poder está também na própria sociedade, certo? De um tal modo que essa sociedade impede o desenvolvimento da individualidade, principalmente daquelas individualidades que não se sintonizam com a hegemonia dos valores e dos padrões que condicionam uma determinada sociedade, certo? Aqui está, evidentemente, uma crítica à posição conservadora. A posição conservadora pensa a sociedade como um todo orgânico, e os indivíduos fazem parte desse todo. Eles possuem liberdade individual, evidentemente, mas, em última instância, eles são, digamos assim, eles estão subordinados a uma longa tradição moral e tal, papapá. De modo que os conservadores podem até mesmo defender que o Estado, por exemplo, ele não está separado, não está completamente separado da comunidade, de um tal modo que os valores morais da comunidade, que muitas vezes são valores morais religiosos, podem se expressar no Estado. Por esse motivo que os conservadores, inclusive no Brasil alguns, eles não parecem ser, os liberais conservadores não parecem ser tão
afeitos, eles não têm uma simpatia tão forte pela ideia de Estado laico. Né? Porque eles pensam que o Estado é também uma parte desse corpo orgânico. Não é possível separar o Estado da tradição comunitária, não é possível separar o Estado dos valores de uma religião que fundou uma civilização. O liberal progressista não está nessa. Né? O liberal progressista definitivamente não está nessa. Porque, para ele, o indivíduo não só deve ser protegido de valores hegemônicos perpetuados pelo Estado, como também dos valores hegemônicos perpetuados pela sociedade. Porque diz John Stuart Mill, a sociedade, apesar de não penalizar por meio de leis, a sociedade, ela parece tiranizar a alma até de um modo mais profundo do que as leis. Ou seja, eu nasci em uma comunidade, por exemplo, eu nasci em uma comunidade tipicamente cristã, que exige de mim seguir a heteronormatividade, certo? Exige de mim uma identificação completa entre sexo, expressão de gênero e orientação sexual, certo? Eu, no entanto, não me compatibilizo com essa exigência. Eu sou um indivíduo que, diante desse todo, tem minha singularidade. Como que vai pensar o liberal progressista? Não importa se os cristãos estão determinando pelo Estado o que esse indivíduo deve pensar, o que ele deve fazer. A sociedade, ela já oprime esse indivíduo. De um tal modo que esse indivíduo, ele precisa ser protegido. A sua individualidade, o desenvolvimento de sua individualidade, de sua autonomia individual, deve ser protegido. Vocês estão entendendo? Por esse motivo que esse slogan político, que se tornou muito comum nos dias de hoje, toda forma de amor vale a pena, e aqui nós temos várias formas de amor, eu diria que esse slogan ele pode ser facilmente interpretado de acordo com o liberalismo do John Stuart Mill, no sentido de que, olha, gays, lésbicas, trans também são indivíduos, certo? Também são seres humanos, e justamente por isso possuem o direito a certas liberdades individuais fundamentais, tais como a liberdade de expressar o seu gênero, a liberdade de viver conforme a sua orientação sexual. Vocês estão entendendo? Veja, isso aqui, os conservadores diriam, isso é coisa de comunista. Não é coisa de comunista, necessariamente. Eu diria até que, levando em consideração pelo menos os casos reais da história, existiria menos liberdade individual desse tipo em sociedades tipicamente comunistas, e mais em sociedades, hoje em dia pelo menos, existe mais desse tipo de liberdade em sociedades capitalistas, né? Isso não quer dizer que capitalismo seja bom como ruim, tá? Ou seja, não vão começar a interpretar um negócio nesses sentidos tosquinhos, né? Vamos seguir. Aqui tem, não dá pra ler direito, né? O poder dos valores hegemônicos. Você consegue perceber que a minha capacidade para padronizar as coisas é terrível, né? Esse negócio tudo torto, horrível. Por que vocês não se não se beijam em outro lugar? Hein? Diz o senhorzinho para um casal de meninas lésbicas. Porque a gente prefere na boca. Elas respondem, né? Como deve ser respondido, aliás. Mas quando elas falam isso, né? O que está sendo colocado aqui? Olha, elas têm o direito de fazer isso. E aqui não é o Estado, é um garçom, não é a polícia dizendo, ó, não pode fazer isso. Mas esse garçom aqui é a sociedade, né? Ele expressa, digamos assim, os valores hegemônicos da sociedade. E quando ele diz isso, ele oprime a expressão individual do afeto. Certo? John Stuart Mill. Isso aqui, vamos botar na veia John Stuart Mill aqui, né? Esse aqui é um tema também daqueles, né? O Estado é laico e meu útero também. É um argumento feminista típico, né? Aqui eu não vou entrar no mérito da questão do aborto, mas eu vou entrar, assim, tentar analisar isso. Vamos pensar a igreja. É claro que existe uma simbiose ou intercâmbio entre os valores hegemônicos da sociedade e o Estado. Então é evidente que o que a igreja pensa sobre questões sexuais, questões reprodutivas, enfim, influenciam à medida o que o Estado determinará como lei. No entanto, mesmo se não influenciasse, o fato é que a igreja ela continua tendo um poder decisivo na organização e na estruturação dos valores morais da sociedade, certo? De um tal modo que, quando uma pessoa diz isso, o útero é meu, não é da igreja, o útero não pertence aos seus valores morais,
ela está se contrapondo a uma sociedade majoritária. Está defendendo o seu direito de expandir, explorar a sua individualidade da maneira que ela considera mais correta. Certo? E essa ideia de o corpo é meu, que é uma ideia muito utilizada pelas feministas, eu não vou dizer que é uma ideia tipicamente liberal, é claro que não é. Essa ideia ela pode ser defendida pelas mais diversas correntes políticas. Mas nós não podemos deixar de mencionar que existe uma associação forte entre essas ideias, a ideia do corpo como propriedade, e alguns argumentos liberais clássicos. Esse é um argumento do John Locke. O John Locke é alguém que começa dizendo isso. Ele começa falando que o nosso corpo é a primeira das propriedades, né? Depois nós podemos falar sobre a propriedade externa, e aí o John Locke justifica lá a questão da aquisição da propriedade externa, aquisição legítima. Mas em última instância o corpo é a primeira propriedade. No caso do Nozick, que é um autor liberal libertário mais atual, que escreveu criticando Rawls, aquele da primeira aula, o Nozick também, ele parte da propriedade privada do corpo, ou seja, o corpo como minha propriedade, para chegar a alcançar a propriedade privada externa, ou seja, a propriedade privada, a terra, enfim. Eu, particularmente, nunca entendi como ele legitima esse salto, sendo sincero, é uma crítica que eu faço, mas, de algum modo, existe, evidentemente, aqui um background liberal, ou background, eu digo, uma estrutura social, enfim, uma mentalidade disseminada pela sociedade, enfim, que é liberal e que as pessoas utilizam, né, partes dessa mentalidade para poder justificar uma série de posições. A única diferença, o que as mulheres talvez estejam querendo dizer, é que quando elas defendem esses direitos, elas estão de algum modo dizendo o seguinte: olha, as mulheres, devido à tradição patriarcal machista, as mulheres, elas nunca foram consideradas indivíduos nesse sentido, né, de uma pessoa, um sujeito livre, que escolhe o que fazer com o seu próprio corpo, porque a sociedade nunca deixou. Então se trata de incluir as mulheres no rol, ou incluir as mulheres no contexto em que a individualidade é prezada, a individualidade ela é valorizada. Então a mulher tem a sua individualidade, e não é a sociedade que deve dizer que roupa ela deve usar e coisas desse tipo. Então repare que aqui tem um argumento tipicamente, isso aqui é Stuart Mill, né? Na veia, ou seja, se trata de defender um espaço de privacidade contra os possíveis avanços, seja do Estado, seja da sociedade que possui os valores hegemônicos, né? Aqui é um outro exemplo e tal, né? Eu termino com essa questão, essa pergunta sobre a liberdade de expressão, porque a questão que o Stuart Mill está colocando, ela é muito delicada. Porque ele não está falando sobre o Estado, né? Ele está falando sobre sociedade e indivíduo. Isso envolve o seguinte: olha, como que eu posso determinar com clareza até onde vai a liberdade do outro? Até onde vai a liberdade do outro? Ou seja, será que nós podemos dizer que a maioria, pelo fato de ser maioria, né, ela tem o direito a ter liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão pode oprimir uma minoria? Isso seria liberdade de expressão? Essa é uma discussão imensa. Tem liberais que defendem que sim, é evidente, é liberdade de expressão. Então não pode haver qualquer tipo de censura e tal, algo do tipo. E tem liberais que não, que defendem que não é propriamente não é liberdade de expressão, mas é discurso de ódio, né? Então, assim, discurso de ódio não é liberdade de expressão, é um slogan clássico, né, e que na sociedade atual gera muitas polêmicas. É isso, gente. Eu acho que eu consegui falar mais ou menos bem sobre o que é o liberalismo progressista. Vocês agora já têm uma noção ampla de tipos diferentes de liberalismo. Lembro que eu estou apresentando aqui uma introdução, né, assim, um petisco, ou seja, se alguém tiver interesse em aprofundar no assunto, eu estou à disposição, nós podemos conversar, eu posso oferecer referências, nós podemos conversar com mais calma, eu estou completamente à disposição para poder aprofundar um pouco mais todos esses pensamentos. Falta ainda eu falar sobre liberalismo libertário, eu irei falar em um contexto, em uma situação particular, vocês verão qual será. Mas eu vou começar a falar também agora sobre a tradição de pensamento socialista, tá? Então nós vamos ter algumas aulinhas sobre Marx,
depois sobre social-democracia na história, acompanhar as mudanças da social-democracia. Eu espero que esses vídeos eles possam ajudar as pessoas a entenderem melhor a complexidade do pensamento e, portanto, que esses vídeos permitam a elas um posicionamento mais claro e definido. Beleza, gente? Então valeu, um abraço, obrigado por estarem aí vendo o vídeo e não se esqueçam nunca, humanize-se. Valeu!